Outro dia, alguém me perguntou, professor, qual a relação do 7 de setembro de 1822 para o 2 de julho de 1823? Aquilo que conhecemos como a independência do Brasil. O outro, aquilo que conhecemos como sendo a independência do Brasil na Bahia, conhecido como 2 de julho, a independência da Bahia. E aí, eu contextualizei da seguinte forma: imagine que alguém invadiu a sua casa. Começou a desfrutar do seu lar sem a sua permissão, usufruindo de tudo aquilo que sua casa tem, daquilo que é seu. Quando olhamos o contexto de Portugal, quando chegou ao Brasil, fez da seguinte forma: usurpou os recursos naturais que aqui possuía, onde os povos originários já habitavam aqui no Brasil. Agora imagine que essa mesma pessoa que invadiu a sua casa aproveita dos bens, aproveita, quem sabe, daquilo que possui, que você tem na sua casa, e agora ele vai dizer o seguinte: a partir de agora, você vai dormir na sala e eu passarei a dormir no seu quarto, usufruindo ali da sua cama, do conforto do seu quarto. E olha, se você reclamar, vou expulsar você da sua casa. Quando olhamos o contexto de Portugal para o Brasil, sobretudo nesse processo de colonização, daquilo que Portugal se utilizou aqui no território brasileiro, foi da mesma forma. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, viram que aqui era um lugar onde tinha muitos recursos naturais que eles poderiam aproveitar, utilizou-se inicialmente a partir do pau-brasil, tendo ali o primeiro ciclo econômico do Brasil, conhecido como ciclo econômico do pau-brasil. E chega um determinado momento que ele entra no território e traz, por vezes, muitas doenças como a varíola, febre amarela, sarampo. Essas doenças praticamente dizimaram boa parte dos povos originários que já habitavam aqui no Brasil, porque o imunológico dos indígenas não estavam acostumados a lidar, a combater aquelas doenças. Então, muitos morreram por vírus simples, por gripes que hoje nosso imunológico combate facilmente. Mas naquele contexto, os indígenas, muitos deles foram mortos, sobretudo porque não estavam acostumados a combater essas doenças. De início foi involuntário, mas chega um determinado momento que Portugal, percebendo isso, utiliza-se de instrumentos, de vestimentas infectados para entregar aos indígenas, querendo realmente dizimar boa parte dessa população. Consegue. É tanto que a população que temos hoje como sendo população de povos originários, de indígenas no Brasil, é muito menor daquilo que comparado a o momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Então, enquanto a população do Brasil, de modo geral, cresce assustadoramente, de 1500 para cá, a população indígena diminuiu. Agora voltamos aqui para o nosso contexto. Imagine, nesse contexto, que alguém, como eu disse para você, invadiu a sua casa, começou a usufruir da sua casa, agora passa a dormir no seu quarto, passa agora a dizer exatamente aquilo que você vai fazer, aquilo que você deve fazer. Chega um determinado momento que você diz o seguinte: olha, a partir de hoje, você não mais vai adentrar a minha casa. Esse momento, podemos dizer que é o momento em que Dom Pedro I, ali às margens do rio Ipiranga, declara ali, ó, independência ou morte. Mas isso não significa uma saída em definitivo das tropas portuguesas daqui do território brasileiro. E aí, essa pessoa que você decretou e falou: olha, a partir de hoje você não mais vai estar na minha casa. No outro dia, sabe onde ela está? Lá na sua casa. Dentro da sua casa, sem a sua permissão, usufruindo de tudo aquilo que você tem.
E aí, você depois de muita briga, depois de muita guerra, depois de muita discussão, chega um determinado momento que você chama outras pessoas, quem sabe para ajudar, para que aquela pessoa saia de vez da sua casa. Você inclusive busca ali um chaveiro para trocar a fechadura. E isso eu estou me referindo em que o 7 de setembro não representou uma separação em definitiva ou uma saída em definitiva das tropas portuguesas daqui do território brasileiro. Essa separação em definitiva, essa saída dessa pessoa que estava dentro da sua casa sem a sua permissão, usufruindo dos seus bens da sua casa, só acontece em 2 de julho de 1823. O 2 de julho é a saída em definitivo das tropas portuguesas daqui do Brasil. Agora, pense comigo. As tropas portuguesas saem daqui do Brasil. E aí, essa pessoa, voltando agora para o exemplo, essa pessoa que você conseguiu que ela saísse da sua casa, agora pensa que acabou, ela começa agora de fora ligar para você, atormentando você, dizer, olha, tá vendo? Eu saí da sua casa, mas essa casa aí é minha. Começa a ligar, começa a mandar mensagens para você e dizer o seguinte, ó, eu saí da sua casa, mas esse lugar que você está é meu. Portugal fez justamente isso com o Brasil. Mesmo saindo daqui do território, sendo expulso daqui do território brasileiro, as tropas portuguesas sendo expulsas daqui do território brasileiro, ainda assim ele não olhou para o Brasil e disse assim, esse país é um país independente. Ele não reconheceu a independência do Brasil. Agora volta aí para o contexto que eu falei para você. Essa pessoa começou atormentar você, mandou mensagem para você, e você chega um determinado momento para que essa pessoa pare de te atormentar de todas as formas. Você faz o seguinte, olha, você toma o dinheiro emprestado para que você pague essa pessoa, para que essa pessoa reconheça que aquela casa, que aquele lá é seu. Para que aquela pessoa pare de te atormentar. Para que ela olhe para você e diga, olha, aquela casa é verdadeiramente sua. Aquela casa é verdadeiramente, ela não é minha, ela é sua. Gente, o Brasil, quando alcançou a sua independência, fez exatamente desta forma com relação a Portugal. Portugal, ele não reconheceu o Brasil como sendo um país independente. Não reconheceu a independência do Brasil. E sabe o que o Brasil fez? Ele tomou um dos primeiros momentos do Brasil independente. O Brasil toma uma grande quantia nas mãos da Inglaterra como empréstimo para entregar a Portugal, para que Portugal reconhecesse que o Brasil era um país independente. Veja só como é a história do nosso país e como o nosso país, como aquilo que temos hoje, é resultado de uma história, de um processo de luta sobre luta até chegar à independência do Brasil. Então, quando alguém chegar e perguntar para você, professor, qual a relação entre o 7 de setembro de 1822 para o 2 de julho de 1823, você pode dizer da seguinte forma, marca a separação em definitivo das tropas em separação em definitivo do Brasil com relação a Portugal. A saída em definitivo das tropas portuguesas do Brasil partindo com a saída em definitivo depois de muitas guerras, depois de muitas lutas, batalhas essas que inclusive aconteceu não só aqui na Bahia, como também aconteceu no Maranhão e em outros lugares, em outras províncias do Brasil naquele momento. Então, historicistas, esse é nosso vídeo de hoje. Eu aguardo você no próximo vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque aqui é um lugar onde a gente compartilha histórias todos os dias para que você sinta-se informado, tenha informação, mas acima de tudo consiga aprofundar seus conhecimentos históricos. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.